Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 23. Nosso tema hoje é como cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Como cumprir o chamado de Deus para a sua vida. O texto nos diz então, a partir do versículo 15, só um minuto. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém? Então, qual é o tema de hoje? Como cumprir o chamado de Deus para a sua vida. Sabe o que eu estava pensando, que eu acho que eu errei no tema? Porque antes de pregar sobre como cumprir o chamado de Deus para a sua vida, eu preciso saber se você quer, é ou não é? Porque se você não quer, não adianta eu tentar ensinar como. Por exemplo, se eu ensinasse aqui como perder 20 quilos em uma semana, quantos gostariam de ouvir? Alguns, mas eu, por exemplo, não me interessaria por essa história. É preciso saber se você quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós vivemos num tempo muito distante, muito diferente dos tempos bíblicos, dos tempos em que Paulo escreveu esse texto. Quando Paulo escreveu para os irmãos, as pessoas viviam em torno de Deus. A vida girava em torno da vontade de Deus. As pessoas queriam saber o que é que Deus pensa. A vida era uma vida religiosa, ainda que muitos pensamentos religiosos fossem errados, as pessoas viviam em função de saber o seguinte: Deus é quem manda. Amém? Nós não vivemos nesse tempo. Nós vivemos num tempo em que todos nós, inclusive eu, nós somos constantemente bombardeados por um pensamento humanista, um pensamento que coloca o homem no centro e não Deus no centro. Essa é a questão. E se o homem é o centro e não Deus, o homem vai usar a Deus para cumprir os seus próprios propósitos. Eu quero cumprir o meu chamado, o meu propósito de vida, a minha vontade, e eu uso Deus para alcançar as coisas que eu quero. Isso é o que a maior parte das pessoas do nosso tempo pensa, quando creem em Deus. Mesmo aqueles que creem em Deus, muitas vezes estão usando Deus para dizer assim: eu tenho um plano, eu tenho um propósito de vida, e eu quero que Deus me ajude a fazer o que eu quero. Não era assim que as pessoas pensavam. E quando Paulo fala para os irmãos aqui sobre como cumprir o chamado de Deus, ele está pressupondo que as pessoas querem realmente que Deus seja o centro da sua vida. Eles querem saber o que é que Deus pensa, qual é a vontade de Deus. Eles querem colocar a sua vida debaixo da vontade de Deus. Então, antes de continuar, eu vou perguntar: quantos aqui querem saber como cumprir o chamado de Deus para a sua vida? Amém? Então, se você quer, eu vou contar. Esse texto aqui é um texto maravilhoso, muito profundo, tem coisas maravilhosas para a nossa vida, e nós precisamos entender algumas condições, algumas necessidades, para que a gente consiga, para que a gente possa cumprir o chamado de Deus para a nossa vida. Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, mas não somente para a sua vida, mas Ele tem um plano inteiro para a humanidade. Toda a Bíblia é a história do plano de Deus se desenvolvendo. E eu não posso viver nesse mundo crendo em Deus, sabendo que Ele é o soberano, que Ele é o todo-poderoso, que Ele é o Senhor, e não querer saber qual é o seu plano. Eu não posso viver a minha vida
a parte do plano de Deus e da vontade de Deus. Toda a Bíblia é a história de como Deus está desenvolvendo um plano maravilhoso, cujo centro é Jesus Cristo. Amém? Para que você possa cumprir esse chamado, então, há algumas condições. A primeira delas está no versículo 17, no início do 18, ter espírito de sabedoria e revelação. Veja bem, eu já vou ler o versículo. Paulo, ele começa o texto dizendo assim: eu vejo em vocês a fé e o amor que vocês têm. Mas ainda que tenham a fé e o amor, eu oro por vocês, para que vocês tenham algumas coisas a mais. Vocês são crentes, vocês são fiéis a Deus, vocês têm fé, vocês têm amor. Eu estou orando para que vocês tenham algo mais. E tudo que nós vamos falar a partir de agora é uma oração de Paulo, pedindo a Deus que esses irmãos sejam cheios de algumas coisas que são importantes para a vida deles, para que eles cumpram esse chamado. Então, ter espírito de sabedoria e revelação é a primeira oração que Paulo faz. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração. Eu paro aí. Sabedoria e revelação, espírito de sabedoria e revelação. Você precisa ter espírito de sabedoria e de revelação para cumprir o propósito de Deus. O que é que esse texto está nos dizendo, gente? Que o plano de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus não são coisas que nós vamos discernir naturalmente. A sua cabeça não vai te ensinar a ser assim. A cultura do mundo aí fora não vai te ensinar a alcançar essa profundidade. Você não vai alcançar isso simplesmente pelo intelecto, pela criação que você teve, pela cultura que você teve, pela sua sabedoria natural. Você se considera uma pessoa inteligente? Não é suficiente. Você não vai alcançar o entendimento do plano de Deus para a sua vida pelos meios naturais. É preciso que a gente busque espírito de sabedoria e revelação. Sabedoria aqui é a capacidade de entender essas coisas. E a revelação é o próprio conteúdo, o que é que Deus tem para as nossas vidas. E eu queria deixar claro para você que isso não é um dom espiritual. Existem dons espirituais na Bíblia e vocês conhecem muitos deles, mas quando Paulo ora aqui, ele não está orando para que eles tenham um dom espiritual, que algumas pessoas têm, outros não. Por exemplo, alguns aqui são profetas, outros não. Alguns têm o dom de ensino, outros não. Não é disso que ele está falando. Ele está orando para que todos tenham um espírito de sabedoria e de revelação. Significa que nós, através dessa bênção de Deus, podemos alcançar um entendimento da vida superior àquilo que o homem natural tem. Superior àquilo que muitas vezes limita e condiciona a nossa pequena visão. Amém? Então você precisa orar por isso. Orar para que Deus te dê a cada dia mais uma compreensão espiritual da vida, uma compreensão das coisas. O texto fala aqui dos olhos do coração, ou seja, não é simplesmente intelectual, é algo que vai ser mais profundo. Que o seu coração seja voltado para buscar, conhecer e se agradar da vontade de Deus. Espírito de sabedoria e de revelação. Por que isso é tão importante, gente? Por que isso é tão necessário para a gente? A Bíblia nos ensina que existe um espírito contrário a esse espírito de sabedoria e revelação. E especialmente a Bíblia nos ensina que no final dos tempos, quanto mais nós nos aproximamos da vinda do anticristo, mais forte vai ser, mais clara vai ser a atuação de um espírito de engano na humanidade. Amém? Todo mundo entende isso? O anticristo é o máximo da mentira, é o máximo do engano. E quanto mais nós nos aproximamos desse tempo, do final dos tempos, a Bíblia inteira nos alerta, o próprio apóstolo Paulo, falando a Timóteo, alerta. No livro de Judas existem alertas, Pedro alerta, que nós precisamos ter muito cuidado para não sermos contaminados por esse espírito de engano que vai agir no mundo. Então eu preciso estar vacinado contra o engano. Eu preciso estar preparado para não ser iludido. Eu preciso estar pronto para conhecer o coração de Deus
e não seguir o rumo que o mundo segue. Você precisa ser capaz de julgar criticamente tudo que está aí fora com sabedoria e revelação. Não por uma ideologia qualquer, seja ela qual for, não por uma corrente de pensamento momentânea da nossa época, mas você precisa julgar essas coisas de um ponto de vista espiritual. É preciso ter sabedoria e revelação. E eu vou perguntar para você: em quantas pessoas você vê essa marca hoje? Pessoas que você olha e fala assim: essa pessoa tem esse espírito de sabedoria e revelação. Com tristeza eu vou dizer para você que mesmo nos líderes religiosos dos nossos dias, mesmo nos pastores, nos pregadores de hoje em dia, não é muito fácil a gente ver pessoas que você olha e vê uma profundidade de conhecimento de Deus, de discernimento das coisas espirituais. Muita gente hoje em dia está pregando coisas vazias, aprendidas em livros de autoajuda mais do que na Bíblia. E eu não estou falando isso para criticar ninguém, não vou citar nome de ninguém aqui, obviamente, mas nós precisamos discernir essas coisas. E precisamos entender que no nosso tempo, não está sendo fácil encontrar pessoas com espírito de sabedoria e revelação. E precisamos buscar isso para a nossa vida. Eu estou dizendo isso para que você diga assim: eu vou ser um desses, eu vou buscar isso para a minha vida, eu quero ter espírito de sabedoria e revelação, eu não quero ser condicionado pelo mundo, eu não quero ser enganado por ninguém, eu não quero ser enganado pelo diabo, pelo espírito de engano dos últimos tempos, eu quero saber qual é o plano de Deus para a minha vida, é só isso que me importa, amém? O profeta Isaías, no capítulo 32, versículos 3 e 4, é uma promessa para o final dos tempos, quando, através da vinda do Espírito Santo, as pessoas teriam esse conhecimento. E ele diz algo muito bonito, ele diz assim: os olhos não se ofuscarão, os ouvidos estarão atentos. Eu vou ler o texto. Os olhos dos que veem não se ofuscarão, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos. O coração dos temerários saberá compreender, e a língua dos gagos falará pronta e distintamente. Ele está prometendo um tempo em que o espírito de sabedoria e revelação estaria ativo no mundo. Quem é que tem os olhos ofuscados? Quando é que você sente a sua visão ofuscada? É quando você está num ambiente escuro e existe luz. Você depara com a luz, sim ou não? Quando você sai de um túnel na estrada, existe até um perigo. Eu me lembro que no Grande Prêmio de Mônaco, por exemplo, existe um túnel. E o Emerson Fittipaldi contava que ele fechava os olhos no final do túnel, para abrir só na hora que saía. Porque ficar com os olhos abertos, ele dava para ele ofuscava a sua vista. Você precisa saber quanto de luz existe em você, porque se você está na luz, a luz não vai te ofuscar, entendeu? Quando o profeta está prometendo que as pessoas teriam essa sabedoria, essa revelação, teriam os seus olhos abertos para entender as coisas, ele diz: os olhos não se ofuscarão. As pessoas vão andar na luz, e por andar na luz, quanto mais Deus mostrar a luz para eles, melhor fica. Agora, se você estiver andando em trevas, a luz vai te cegar. Em vez de fazer você enxergar, a luz te cega quando você está andando nas trevas. É preciso andar na luz, amém? Como é que eu cultivo, como é que eu aprendo, como é que eu recebo esse espírito de sabedoria e de revelação? Andando com Deus, conhecendo a Deus, conhecendo a sua palavra, tendo comunhão com o Espírito Santo através da oração. No fundo a gente chega sempre no mesmo lugar: Bíblia e oração. E um coração humilde quando faz isso, um coração sincero, um coração desejoso de aprender. Eu leio a Bíblia não para encontrar uma solução para o meu problema de amanhã. Eu leio a Bíblia para saber como é que Deus pensa, o que é que Deus quer, qual é a vontade de Deus. Eu oro não somente para pedir socorro para o problema financeiro de amanhã, mas eu oro para que o Espírito de Deus me encha, para que eu consiga discernir a sua voz, para que cada dia mais eu seja parecido com Ele. E quanto mais você se parecer com Jesus, mais firme você vai estar cumprindo o propósito dele para a sua vida, amém? O chamado dele para a sua vida.
Há um texto no Salmo 115, versículo 8, que diz assim: tornem-se semelhantes a eles. Está falando aqui sobre os ídolos, né? Que as pessoas constroem para si mesmas. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Eu ouvi muitas vezes pessoas dizendo o seguinte, que as pessoas se tornam parecidas com aquilo que elas creem. As pessoas se tornam parecidas com as coisas que elas idolatram, que elas se dedicam. E esse texto está dizendo exatamente isso. Então, uma pessoa que tem a sua fé em um ídolo vão, ela vai ser cada dia mais parecida com aquela porcaria que ela está crendo. Mas eu creio que o oposto também é verdade. Você se torna cada vez mais parecido com Deus na medida em que você anda com Ele. Amém? Acontece isso, marido e mulher, acontece entre amigos, a gente anda com pessoas, a gente se torna parecido com eles. Quanto mais você andar com Jesus, quanto mais você andar com Deus, quanto mais você cultivar a sua comunhão com o Espírito Santo, mais parecido você vai ser com Ele e mais facilidade você vai ter para entender o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém? Segunda condição aqui, a segunda oração que Paulo faz para que nós possamos cumprir o nosso chamado é compreender a riqueza desse chamado. Você precisa compreender a riqueza do chamado de Deus para a sua vida. Está lá no final do versículo 18, quando diz: eu oro para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você compreende a riqueza do seu chamado? Sabe, quando eu falei que muitas pessoas não estão procurando o chamado de Deus, não estão nem interessadas em saber a vontade de Deus, elas estão apenas usando a sua fé em Deus para conseguir o que elas querem, o seu propósito, a sua ideia, é porque elas não conhecem a riqueza do seu chamado. Elas não entendem quão superior é a vontade de Deus. Então elas se aproximam de Deus assim: olha, Deus, eu tenho um projeto de vida, eu quero que o Senhor me abençoe nesse projeto aqui, tá bom? É uma estupidez tão grande, porque é impossível que o seu projeto de vida seja melhor do que o projeto que Deus tem para você. Você não pode ser melhor do que Deus, você não pode planejar melhor do que Deus, você não pode nem mesmo se amar tanto quanto Deus te ama. Então, se Deus me ama mais, e se Ele sabe o que faz, eu preciso querer o projeto dEle. Eu preciso entender a riqueza, a glória que existe nesse chamamento. Muita gente simplesmente troca de religião, mas mantém a mesma mentalidade. Ele estava acostumado no mundo a buscar a religião de uma maneira utilitária, para conseguir as coisas que ele queria. E aí ele descobre que, pela fé em Jesus, às vezes as coisas são mais fáceis. Aí ele troca e vem para cá, para Jesus. Mas ele continua usando a Deus de uma maneira utilitária. Eu estou buscando a Deus só para conseguir o que eu quero. Eu quero o meu projeto ainda. A gente precisa sair além disso. A gente precisa entender a riqueza desse chamamento. Chamamento e herança. Deus tem um compromisso e uma bênção para você. Quando você se compromete com Deus, Deus tem uma bênção para você. Paulo ora para que a gente entenda a riqueza desse chamamento e a herança que nós temos. Sabe, se nós pudéssemos, por um instante, teria que ser muito rápido, porque deve ser meio complicado isso. Mas se você pudesse por um instante ter uma visão do inferno e uma visão do céu, você ia entender a riqueza do chamamento de Deus para a sua vida. Você ia entender quão precioso é o chamado de Deus para a sua vida. Deus quer abençoar a sua vida e quer fazer de você uma grande bênção. Esse mundo está extremamente carente de Deus. Eles precisam daquilo que Deus colocou no seu coração. Você não pode se menosprezar, se sentir pequeno, se achar pequeno, quando você sabe que Deus decidiu habitar em você e fazer de você um discípulo dele. Quando Deus decidiu entregar a você uma missão. Então você não pode vir para Deus simplesmente dizer assim: tá bom, Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor me abençoou, eu não merecia nada, eu vou ficar sentado aqui no meu cantinho, já tá bom. Não tá bom. Você precisa entender o que é que Deus tem para fazer na sua vida. Deus quer manifestar o seu amor nesse mundo através da sua vida. Deus quer manifestar o conhecimento de Jesus para esse mundo através da sua vida.
Deus quer abençoar pessoas, quer abençoar a sua família, e talvez muito mais gente fora, além da sua família, que você nem imagina que você possa fazer. Mas você tem que dizer assim: Deus, eu quero saber qual é o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Se você quiser, Deus vai te mostrar como chegar lá. É preciso entender que nós temos um chamado maravilhoso. Não troque a visão espiritual por qualquer visão natural desse mundo. Sabe, hoje estamos num dia de eleições. Muitas pessoas se contaminam tanto com o clima da eleição que estão transformando a sua visão política em algo mais forte para eles do que a sua visão do Evangelho. Isso não pode acontecer com a gente. O Evangelho é muito maior, é muito superior a qualquer coisa desse mundo. O plano de Deus para a sua vida é algo maravilhoso, é algo rico. E você não pode, por causa das dificuldades que você tem, dos sofrimentos que você teve na vida, talvez você tenha passado por uma situação de bagunça na sua família, as coisas não deram muito certo, você não recebeu o que você achava que precisava receber, e aí começa então a se sentir pequeno, se sentir que não é importante, que Deus não pode usar a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida, e o chamado de Deus para você é algo maravilhoso. Amém? O seu potencial é ilimitado, porque ele não está preso àquilo que você recebeu desse mundo. No momento em que o Espírito de Deus entra na sua vida, Ele vai te conduzir, através desse Espírito de sabedoria e de revelação, a ser cada dia mais parecido com Jesus, a ser cada dia mais ungido pelo Espírito, e aí as coisas, simplesmente, os limites se rompem. Os limites se rompem, porque não é algo natural. Amém? Então não aceite uma visão limitada da sua vida, porque você vai estar limitando esse chamado que Deus tem para você. Terceira oração que o apóstolo Paulo faz pelos irmãos, pelos efésios, para que eles possam cumprir o seu chamado, é compreender a grandeza do poder de Deus. Não é só compreender o chamado, como nós vimos, mas compreender que Deus tem o poder para cumprir isso tudo. O versículo 19 ao 21. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Amém? Parece que Paulo vai sempre desenrolando o assunto de uma maneira lógica e cada vez mais profunda. Ele mostrou que nós precisamos entender esse chamado de Deus, precisamos valorizar esse chamado, precisamos ter espírito de sabedoria e revelação para compreender isso, mas aí quando você é confrontado com esse plano maravilhoso de Deus, qual é a sua tendência? Dizer assim: bom, mas é muito para mim, eu não sou capaz. E então ele parece que já respondendo a pergunta que a gente iria fazer, diz: olha, não se esqueça de uma coisa, para que você cumpra o chamado de Deus para a sua vida, é o poder de Deus que vai te dar a vitória, é o poder de Deus que vai te conduzir, é o poder de Deus na tua vida que vai fazer tudo aquilo que te parece impossível. E quando nós somos confrontados com esse poder de Deus, as coisas mudam. Amém? Porque quando eu olho para a grandeza de Deus, meus problemas ficam menores. Sim ou não? Porque eu vou comparar os meus problemas com o tamanho do poder de Deus, e aí o problema faz o quê? Fica pequenininho. Quem é que tem um grande problema hoje? Não? Todos aqui, alguns aqui talvez tenham um grande problema para resolver. Quero dizer para você, comparado ao poder de Deus, esse problema seu não é nada. Comparado ao poder de Deus, isso é insignificante. Nossos problemas se tornam menores. Nós temos mais disposição para servir quando olhamos para o poder de Deus. Porque se eu olhar para a minha capacidade, gente,
eu não vou ter muita vontade de servir a Deus, porque eu vou me sentir constrangido, eu vou me sentir intimidado, porque eu não sou tão bom assim, eu não sou tão inteligente assim, eu não sou tão capacitado assim, eu posso me sentir intimidado. Mas se eu olho para o poder de Deus, eu tenho mais vontade de servir a Deus, porque eu sei que quando eu estiver fazendo a vontade de Deus, Ele é quem vai estar me garantindo, amém? Então, quando nós olhamos para o poder de Deus, as coisas vão ficando mais fáceis, a gente fica mais motivado. Nosso louvor e adoração é diferente, porque a gente já chega aqui pronto para louvar e adorar, porque eu sei que eu sirvo a um Deus que é o Todo-Poderoso. Interessante a redundância que existe no versículo 19. Volte aí no versículo 19 e dê uma olhada. Paulo ora para que a gente entenda então qual a suprema grandeza do seu poder, segundo a eficácia da força do seu poder. Vocês entendem isso aqui, gente? Eu não entendo, não. Sabe a sensação que eu tenho às vezes quando eu leio Paulo tentando descrever as coisas de Deus? É que a compreensão que ele tem do mundo espiritual é tão profunda, que não tem palavra no nosso dicionário que resolva. Então ele usa 6. Olha, eu contei 6 aqui. A suprema, supremo, já botou lá no alto, né? Grandeza do seu poder. 3 palavras aqui expressando algo superior, algo poderoso. Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Poder já não é bom, gente? Ele fala da força do poder. Mas ele não fica satisfeito, ele vai buscar mais um adjetivo: a eficácia da força do seu poder. Você está entendendo? A visão que Paulo tinha do poder de Deus era algo tão tremendo, tão maravilhoso, tão profundo, tão superior àquilo que nós costumamos ter, que ele não tem como descrever isso sem usar um monte de palavras. Então Paulo está orando, e eu estou orando agora por você, para que você entenda o quanto o poder de Deus é eficaz na sua vida. Não aceite limitações, não fique dando desculpas, não se sinta pequeno, não se sinta desprezado por Deus, não se sinta inútil. Você foi chamado por Deus. Isso aqui não é mensagem de autoajuda, ao contrário, eu estou mostrando para você que Deus tem um poder, e que esse poder é o que vai fazer diferença na sua vida. Eu não estou aqui exaltando o ser humano, eu estou exaltando o poder de Deus na vida de um ser humano pequeno e pobre e fraco como nós todos somos, amém? Se você olhar para o poder de Deus, você vai ser mais ousado, você vai desejar cumprir o chamado de Deus, você vai buscar isso. E aí ele complementa com mais um pouco. Toda essa redundância do versículo 19 não bastou, e aí ele diz assim: olha, esse poder que eu estou falando para vocês, você não entendeu ainda? Eu vou te explicar. É o poder que ressuscitou Jesus. É o poder da ressurreição, está lá no versículo 20. A ressurreição foi a maior demonstração de poder que já tivemos. Jesus não somente morreu por nós, mas Ele ressuscitou. Significa o seguinte: aquele ditado popular que diz que para tudo tem jeito, menos para a morte, caiu por terra, porque até para a morte Deus deu jeito. E se Ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar juntamente com eles, amém? Eu queria dizer uma coisa para você. Uma das diferenças entre o pensamento e o entendimento do poder de Deus que Paulo tinha e que muitos crentes têm hoje, é que às vezes a gente tem uma visão dualista do mundo. Dualismo é uma ideia errada, é uma ideia que existe em muitas religiões, existe no esoterismo, em que existe o bem e o mal. É sempre a luta do bem contra o mal. E nessa visão, o bem e o mal são forças iguais, porém opostas. Essa é uma das maiores mentiras do diabo, e que muito crente pensa assim. Ele valoriza tanto o poder do diabo, ele exalta tanto o poder do diabo, vendo as dificuldades na sua vida, vendo as lutas que passa, ou vendo como o mundo está indo num caminho ruim, fora da vontade de Deus, que ele esquece que a história não é o bem ou o mal aqui. É Deus aqui em cima, bem para cima de onde eu posso alcançar aqui. O diabo lá embaixo, criatura decaída,
tentando desesperadamente levar mais alguns junto com ele, mas incapaz de mudar a si mesmo o seu propósito e o seu destino. Deus está aqui, gente. O mundo não é uma luta do bem contra o mal, não. O mundo é Deus soberano estabelecendo o seu plano e o seu propósito. E se você crê em Jesus, você está junto com Ele nisso. Amém? E eu fiz questão de frisar isso porque é um pensamento que às vezes ilude algumas pessoas menos instruídas na palavra. Às vezes as pessoas estão pensando em categorias dualistas, de bem e mal. Não. Deus está muito acima. Ele é o Todo-Poderoso. O diabo não pode nem fazer o que quer. Ele é rebelde contra Deus, mas ele não pode fazer o que ele quer. Se o diabo quiser te matar agora, ele não pode. Ah, mas ele não é rebelde contra Deus? É. Ele tem poder para fazer isso? Tem. Mas Deus fala assim, não vai fazer. Ele não faz. Quando Jó foi tentado, provado, e Deus disse assim, na vida dele você não toca, o diabo não podia dar uma de João sem braço, como se diz popularmente, né? E dizer assim, eu vou matar mesmo assim, depois eu me viro, eu sofro as consequências. Ele não pode fazer isso. É impossível o diabo fazer algo que Deus determine que ele não vai fazer. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Não vai ter briga, não vai ter discussão. Deus diz assim, na vida dele não toca mesmo. Se você vai fazer a obra de Deus em alguma coisa e Deus diz assim, está abençoado, vai lá e vai dar certo mesmo. Não tem possibilidade de ser diferente quando Deus determina algo, você entendeu? Então você precisa entender a suprema grandeza da força, da eficácia, do poder de Deus e tudo aquilo que Paulo falou. Por fim, quarta oração que Paulo faz para que a gente possa cumprir o chamado de Deus para a nossa vida, entender o papel da igreja. Versículos 22 e 23 diz assim, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Eu confesso para vocês que eu fiquei surpreso vendo isso. Porque você percebeu que existe uma graduação no argumento de Paulo? E que ele vai sempre aprofundando mais para o lado espiritual. Primeiro ele diz que você precisa ter um espírito de sabedoria e revelação. Não é o natural, não é desse mundo aqui. Ele diz que você precisa compreender esse chamado que está preparado eternamente no coração de Deus. Aí para você cumprir esse chamado, ele apela mais uma vez para o transcendente, para o espiritual, para aquilo que está fora desse mundo aqui, e ele fala da grandeza do poder de Deus. E aí depois de chamar a gente 3 vezes a olhar para além, para fora, para o eterno, aí ele derruba a gente para cá, e diz assim, e tudo isso, para que se cumpra, Deus o deu, falando de Jesus aqui, né? Para ser o cabeça da igreja. É através da igreja que tudo isso vai acontecer. E aí quando eu olho para a igreja, gente, eu não sei você, mas eu vejo algumas coisinhas erradas, sim ou não? Ou você nunca viu nada de errado? Nunca viu um pastor que você pensava que era uma bênção e de repente cai num pecado que traz escândalo? Nunca viu alguém pregar um ensino errado, distorcido? Você nunca viu igrejas frias espiritualmente, morrendo? Você nunca viu igrejas com muito fervor, mas que não entende nada da vontade de Deus? Você nunca viu a igreja errar, não? E aqui, falando da igreja até local, se você nunca viu ninguém errar, é porque você só entra e sai correndo. Fica um pouquinho mais aqui para você ver. Nós somos pequenos, gente. Somos falhos. Ainda temos que lutar contra as nossas fraquezas, nossos pecados. Mas o que é que Paulo está dizendo? Que esse supremo chamado de Deus, esse poder maravilhoso de Deus, é tudo para operar através de nós, para que Jesus seja glorificado como cabeça da igreja. Amém?
Então eu quero dizer para você, existem erros na igreja? Sim. Existem erros na liderança, escândalos? Sim. Existem erros no povo que pode estar acomodado, pode estar com uma visão mundana das coisas? Sim. Mas nada disso muda o projeto de Deus. A igreja não é sonho de homens. A igreja nasceu no coração de Jesus. Por mais que nós vejamos fraquezas, falhas, erros, a igreja é o que Deus escolheu fazer. Dentro desse supremo propósito, dentro desse plano de Deus, Ele escolheu colocar-nos como seus servos, colocar Jesus como cabeça da igreja e através da igreja executar o seu plano nesse mundo. Isso me faz ter um senso de responsabilidade muito sério. Aí eu me lembro mais uma vez aquilo que eu perguntei para vocês logo no começo. Nós queremos o plano de Deus? Precisamos querer, porque o plano de Deus é esse. É através da igreja, fazer Jesus conhecido, fazer o seu plano conhecido, fazer o seu poder alcançar as pessoas que estão hoje vivendo nas trevas. Então não é uma escolha se eu quero ser realmente um discípulo de Jesus, se eu quero o plano de Deus para a minha vida, ou se eu quero somente sentar aqui, curtir o louvor, ouvir uma palavra e ir embora. Eu preciso fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e eu faço parte disso. Deus, para cumprir o seu plano, criou a igreja e me colocou aqui. Você não é um assistente de culto, uma pessoa que veio... Isso aqui não é auditório, gente, isso aqui é povo de Deus. Amém? Então ore e peça a Deus para que você tenha esse espírito de sabedoria e revelação, para que você entenda não somente o poder de Deus, mas entenda que o poder de Deus vai se manifestar nesse mundo através da igreja. Você tem um lugar aqui. Qual é o seu entendimento do que é a igreja? Qual é o seu compromisso com a igreja? Eu vou aproveitar que a gente transmite pela internet e vou dizer uma coisa para quem estiver vendo a gente à distância. Se você está vendo a gente à distância porque não pôde, teve alguma dificuldade, porque não tem uma igreja do seu lado, glória a Deus que existe a internet. Mas se você se considera um desigrejado, eu queria dizer uma coisa que eu sempre quis dizer para os desigrejados. Que burrice, gente. Se Deus planejou isso, se a igreja é o que está no coração de Jesus, como é que eu vou considerar uma opção ser um desigrejado? Como é que eu vou criar o meu plano, se Deus criou um plano de comunhão, como foi falado aqui na ceia, de nós sermos família de Deus, como é que eu posso decidir que o meu plano é melhor? O meu plano é ser um cristão sozinho. Isso não vai funcionar. Isso não vai te levar a nenhum lugar bom. E se algum dia passar pelo seu coração isso, se você um dia se decepcionar com algum líder, se você se decepcionar comigo mesmo que estou aqui pregando para você, nunca deixe que isso faça você amar menos a igreja de Jesus, amém? Nunca deixe que alguém ou alguma ideia faça você pensar que é melhor servir a Deus sozinho. Acreditar que você pode servir a Deus sozinho, além de tudo, é uma arrogância tremenda. É como se você estivesse dizendo assim: só eu estou certo, eu sou bom o suficiente, eu não preciso de ninguém. E não é o plano de Deus. Simplesmente o plano de Deus, o plano pelo qual o apóstolo Paulo ora para que os efésios entendam, compreendam, tenham o espírito de sabedoria e revelação, é o seguinte: o poder de Deus se manifesta através da igreja. Deus entregou Jesus para ser o cabeça da igreja. É Ele que nos dá esperança, é Ele que enche todas as coisas, e é no poder de Deus que nós vamos ser uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja que cumpre o chamado de Deus para a nossa vida, amém? Nós vivemos numa geração que precisa desesperadamente do Evangelho. A sua decisão de buscar a Deus e dizer: Deus, o Senhor é o primeiro lugar na minha vida, não sou eu. A sua vontade é melhor, não a minha. Eu estou aqui não para cumprir o meu projeto de vida, mas para consagrar a minha vida para cumprir o teu projeto. Essa decisão vai fazer com que você seja cheio do poder de Deus. E cheio do poder de Deus, nós todos como igreja vamos abalar esse mundo, amém? É através da igreja.
E eu não posso decidir estar fora disso. Eu não posso achar que de alguma maneira, fora disso, fora do plano que Deus fez, as coisas vão dar certo. Eu preciso da igreja, eu preciso estar integrado, eu preciso ser um membro desse corpo. E Jesus é o cabeça. Amém? Então eu quero orar pela sua vida nesse momento. Quero pedir que você fale com o Senhor. Como eu disse no início, essa oração que Paulo faz, tudo isso aqui que eu falei para você, é uma oração que o apóstolo Paulo fez pedindo que Deus abençoasse aquela igreja. Ele diz assim: eu tenho visto a sua fé e o seu amor. E ainda assim, ele ora para que tudo isso seja acrescentado na vida deles. E eu estou orando agora para que essa palavra entre no seu coração e você saia daqui com uma decisão de fazer algo melhor, de fazer algo diferente. De consagrar a tua vida a Deus, de dizer: Senhor, eu entendi mesmo. Me ajuda a perceber onde é que eu estou tomando o lugar do Senhor. Me ajuda onde é que eu estou querendo fazer a minha vontade e não a tua. Se eu estou apenas querendo usar o Senhor para conseguir o meu projeto de vida, ou se eu realmente entreguei a minha vida ao Senhor para cumprir o teu chamado. E se tem qualquer pensamento errado na minha mente, tira isso do meu coração agora. Então ore a Deus. Mas antes eu quero fazer uma primeira oração. Porque o primeiro passo que a gente precisa dar é dizer: Deus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, no meu coração. Se você ainda não fez uma oração de confissão de Jesus como seu Senhor, se você ainda não teve a oportunidade de convidar Jesus para entrar na sua vida, declarar que Ele é o Senhor da sua vida, esse é o primeiro passo que todos nós temos que dar. É entregar a vida para Jesus. E se você nunca fez isso, ou até já fez, mas sente que não foi completo, não foi uma entrega de coração, e você hoje quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você, para que Jesus entre no seu coração, e que a partir de hoje você seja lavado pelo sangue de Jesus, perdoado por Jesus, e seja recebido por Ele como parte da sua família. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante a sua mão para que a gente possa orar pela sua vida, para que você possa ter hoje salvação. Se você quer entregar seu coração para Jesus hoje, levante a sua mão para que a gente ore por você. Glória a Deus, glória a Deus. Há mais alguém aqui desse lado, alguém que hoje quer entregar a sua vida a Jesus, quer confessar os seus pecados diante do Senhor, dizer assim: Senhor, eu preciso do teu perdão, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu não consigo mudar sozinho, eu quero Jesus na minha vida. Levante a sua mão bem alto se você quer fazer essa oração. Você que levantou a mão, vem aqui, nós queremos orar junto com você. Pastor Rubem vai orar junto com você. Se você fez essa decisão nessa manhã, vem aqui à frente, pode aplaudir ao Senhor. Se você sente que deve fazer e até hoje há uma dificuldade, há uma luta espiritual, vem aqui hoje, porque Jesus quer mudar a sua vida. E você que está vendo aí pela internet, tem um QR Code, através dele você vai receber o nosso contato. Acione esse QR Code, coloque seus dados aí, a gente vai orar pela sua vida, e faça essa oração junto comigo. Repita comigo e diga assim: Senhor Jesus, eu creio no teu amor, eu creio que ali na cruz o Senhor morreu no meu lugar. Por isso hoje eu te peço, entra na minha vida, perdoa os meus pecados, me recebe na tua família, no nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Por favor, o pastor Rubem vai acompanhá-los para receber mais uma oração aqui. Eu queria orar por você. Vamos ficar em pé. Queria pedir para o grupo de louvor vir aqui. No início desse culto a gente cantou várias músicas que falavam de consagração, de consagrar a nossa vida a Deus. E a gente vai cantar mais uma vez uma música, declarando o senhorio de Jesus. Eu quero que você agora ore. Deixe o Espírito de Deus falar com você. Deixe o Espírito de Deus falar com você. É uma cadeia que precisa ser quebrada, esse egocentrismo, essa
a gente se sente tão necessitado e às vezes fica satisfeito em simplesmente pedir que Deus resolva nossos problemas, mas a gente nem sempre diz: Deus, conte comigo, eu estou aqui para fazer a tua vontade, eu estou aqui para te servir, a razão da minha vida é o Senhor. Então eu quero que hoje você consagre a sua vida ao Senhor, amém? Senhor, nós declaramos que precisamos de Ti, declaramos que precisamos conhecer, experimentar cada dia mais do Teu poder, ó Deus, entender o Teu chamado, Pai. Eu quero declarar sobre as vidas aqui presentes, ó Deus, todo o espírito de autocomiseração, todo o sentimento de se achar pequeno e que assim fez com que as pessoas se escondessem e não se lançassem para Te servir, que isso caia por terra, ó Deus. Mas caia por terra também todo egoísmo, todo materialismo, tudo aquilo que faz com que a gente se coloque como centro da história e não o Senhor como centro da nossa história. Pai, no nome de Jesus, nós queremos conhecer, vivenciar o Teu chamado para as nossas vidas. Ajuda-nos a entender a profundidade dessa palavra, dessa oração que o apóstolo Paulo fez, para que a gente busque todos os dias mais de Ti, mais do Teu Espírito, mais de Jesus em nossas vidas, mais do Teu poder para manifestar esse mundo e manifestar a Tua graça sobre as vidas que precisam de Ti, Pai, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Nós vamos orar agora. Que Deus abençoe sua vida, tenha um dia de paz, tenha uma semana de paz e uma semana em que Deus fale muito com você, amém? Senhor, no nome de Jesus, obrigado por mais uma manhã nos reunirmos aqui, por sermos Tua família, Teu povo, Deus. Que alegria isso, que alegria sabermos que o Senhor nos comprou, o Senhor nos fez parte de um reino espiritual, do reino do Filho do Seu amor. O Senhor está presente todos os dias da nossa vida. Ao sairmos daqui, Deus, o nosso culto não termina, porque estamos na Tua presença. Leva-nos debaixo da Tua paz e da Tua proteção, no nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, amém.